para falar disso e de tantos outros assuntos, a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota, já está conosco. Boa tarde para você, Manhota. Seja muito bem-vinda. E olha, é interessante porque queria que você traduzisse para a gente por que Donald Trump está tão interessado em incluir a China, né, nesse acordo juntamente com a Rússia e por que Pequim já disse que não quer fazer parte dessa, pelo menos por enquanto, desse acordo. Débora, boa tarde a você, a todos que estão com a gente aqui no 360. Um tema muito importante, Débora, e que, de certa maneira, reflete as dificuldades, né, que o século XXI tem de se adequar às estruturas que foram criadas lá atrás, em outros momentos históricos, mas que não necessariamente acompanharam a redistribuição de poder e de capacidades entre os países. Vou dar um passinho atrás bem rápido, só para quem está nos assistindo entender melhor de onde veio essa história do START, né? O START foi um acordo originalmente negociado lá no finzinho da Guerra Fria, no comecinho dos anos 90, entre Estados Unidos e a então União Soviética, que depois viria a ser a Rússia, com o objetivo de garantir uma desmobilização objetiva da sua capacidade nuclear. Porque, veja, a gente tem, por exemplo, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que vários países assinaram, que se comprometem, portanto, a não desenvolver armas atômicas e tal, mas não havia, mesmo no TNP, a clareza sobre quais seriam as metas, quem faria fiscalização disso. E a Guerra Fria, como todo mundo sabe, foi um período de escalada nuclear sem precedentes. Então, o START, lá nos anos 90, refletia a crise daquele momento. Dois países muito nuclearizados, que eram rivais históricos e que estavam dispostos a dar um passo atrás, desde que tivessem a confiança de que o outro faria a mesma coisa. Foi assim que o START começou, reduzindo ogivas na época da ordem de 10 mil, né, dos países para arsenais de mais ou menos 5, 6 mil, e assim sucessivamente. Como você bem falou, Débora, com o passar dos anos, esse acordo ele não só venceu, como ele também se deparou com um mundo em transformação, um mundo que já não tinha as mesmas características lá dos anos 90. E já essa negociação aí dos anos 2000 para falar do chamado New START que está vencendo agora, foi uma grande dificuldade, porque nem a Rússia era a mesma, nem os Estados Unidos eram os mesmos, e tinham emergido outros polos de poder e outras características, inclusive tecnológicas, que não estavam contemplados originalmente naquele acordo. Então, agora eu vou responder a tua pergunta sobre a China, e aí vou emendar com esse histórico do que eu estou falando aqui. Em relação à China, a principal crise que se abate, que a gente talvez não possa ignorar, né, de uma maneira direta, é o fato de que o arsenal chinês está crescendo bastante nos últimos anos. A gente está falando, então, da China não só aumentando a sua capacidade ofensiva, né? Então, crescendo rapidamente do ponto de vista militar, mas não demonstrando aptidão, interesse em fazer qualquer tipo de acordo que limite essa capacidade chinesa. Seja porque a China quer garantir autonomia de ação soberana, seja porque ela tem intenções, ambições geopolíticas que envolvem o entorno ali geográfico da Ásia, porque tem dimensão continental, faz fronteira com países com quem tem problemas de fato no campo de segurança, tem a questão de Taiwan. Então, veja, a gente tem uma potência que no século XXI é muito maior do que na época se podia imaginar quando o START foi originalmente pensado, e mais do que ter se tornado poderosa, a China é uma potência que não entende que um acordo nesses termos faz sentido dentro da sua estratégia nacional de defesa. Além disso, Débora, além da China, por que o START está chegando a esse fim talvez triste, né? Esse fim pouco bem sucedido na sua renovação? Porque a gente teve uma desconfiança que se criou muito, a deterioração entre Estados Unidos e Rússia, a própria Rússia em 2023 se retirou desse acordo no contexto ali já da Ucrânia, então a gente não tem uma relação boa mesmo entre quem originalmente celebrou esse acordo, e eu diria que ainda existe, Débora, cruzando com a China e com a desconfiança mútua, um outro elemento que é de ordem tecnológica, né? Quando a gente pensava no START ou mesmo no New START, basicamente o que esse acordo versava a respeito eram as armas convencionais nucleares. A gente está vivendo, Débora, num mundo de arma hipersônica, de míssil de alto alcance, né? De amplo alcance
ou mesmo de mísseis de intermediário alcance. A gente está falando de sistema de defesas antimísseis que não estão cobertos nesse tipo de acordo, né, naquela minuta. Então, o resumo da resposta curta para a sua pergunta, que é uma ótima pergunta, é basicamente que o mundo mudou, os países hoje têm outras características quando a gente pensa em distribuição de poder, vem a organização, né, das suas capacidades a partir de outros critérios que não necessariamente saídas bilaterais ou multilaterais, e ainda tem a tecnologia que agrega complexidade e que, portanto, faz com que o acordo inicialmente celebrado, ele hoje soe para a gente um pouquinho anacrônico, Débora. O START virou uma espécie de objeto de museu, né, ainda que seja o New START também, num tempo em que as mudanças elas são rápidas, né, tudo é volátil e a gente precisa se atualizar, embora não tenha muita referência de como fazer isso.